Continuando com o livro dos Espíritos, iluminando a nossa vida. Este livro abençoado que traz em seu bojo ensinamentos e instruções maravilhosas para que possamos, com muito carinho, com muito amor, colocarmos os passos certos, firmes, em nosso progresso espiritual. Vamos iniciar então. Na pergunta 570 desse livro fantástico que os bons espíritos e Kardec nos deixou, quis saber Kardec se os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar, e os espíritos informam que não, mas que muitos são instrumentos cegos, ou seja, eles não têm a menor compreensão daquilo que eles estão transmitindo, não é? São espíritos compulsórios, espíritos ainda de um certo atraso, mas existem aqueles outros espíritos mais avançados que muito colaboraram para o progresso da sociedade e de si mesmos, que eles sabem o objetivo que eles têm em vida e como agir, como cumprir com essas suas obrigações e deveres. E na pergunta 571, Kardec fala o seguinte: só há espíritos elevados no cumprimento das missões? Respondem os espíritos: a importância das missões está em relação com a capacidade e elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, que não é a do general. Então, o que é este exemplo? Significa que todos os mais simples e humildes espíritos, até os mais elevados intelectualmente e moralmente falando, todos têm seus deveres a cumprir. Porque no mundo todo, no mundo material e espiritual, tudo é relativo. Tudo é relativo. Portanto, os mais simples têm a sua missão. E nós todos aqui que transmitimos para vocês, vocês que nos assistem, todos nós temos uma missão adequada à nossa condição de elevação intelectual e moral. Isso é ponto pacífico. Vamos em frente. Porém, antes eu quero colocar aqui, para vocês terem uma ideia, um espírito elevado, um espírito que trabalhou, amou, ele se torna depois um espírito abençoado de luzes, um espírito capaz de levar para todos a orientação, porque os espíritos que estão do outro lado, nossos parentes, amigos, familiares, os avoengos, eles nos amam e eles continuam a nos ajudar, nos orientando, e cada um recebe de acordo com a sua elevação, com o seu progresso. A vida é isso, pessoal. Vamos em frente. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta: ele a pede e alegra-se de a obter. Portanto, os espíritos, quando estão naquele processo de reencarnação, nós já postamos, não é, André Luiz, lá nas câmaras de reencarnação, os espíritos tratam desse trabalho, e esse espírito que tem uma certa envergadura intelectual e moral, ele pede com muito amor para que a sua missão siga em frente, e ele pode até escolher, mas tem outros espíritos mais atrasados, onde tudo isso é feito de forma compulsória. Portanto, ele a pede e alegra-se até quando a obtém,
quando os espíritos dizem, tudo bem, os espíritos que tratam da reencarnação, você está em condições, o que é que você de fato deseja quando encarnado? Qual é a sua aptidão, a sua vontade? E ele explica, eu gostaria de ser um evangelizador, um professor universitário, e é concedido. E depois vai depender dele quando encarnado. Não pense que a coisa vem automaticamente. Vai ter que estudar, dar duro, porque de graça ninguém recebe. Prosseguindo, na 572A, a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos. Vejam que pode haver essa coincidência, digamos assim, que muitos pedem uma determinada missão. Mas os espíritos respondem que sim, que há sempre muitos candidatos, mas que nem todos são aceitos. Nos lembramos do exemplo de Kardec, né? Quando houve aquela grande reunião no plano espiritual para indicar quem seria o missionário que assumiria o papel de codificador da doutrina espírita, estava uma porção de espíritos capazes, mas o escolhido foi Allan Kardec. Por quê? Porque já era um espírito super preparado, e nervos de aço para suportar tudo aquilo que lhe foi jogado contra si, não é? As mentiras, enfim, isso já é coisa do passado. Então, aí no caso Kardec foi escolhido. Prosseguindo, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora, então, estamos falando das coisas materiais. Então, a missão desses espíritos superiores, hierarquicamente falando, consiste em instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. São os grandes legisladores, né? Políticos que honram a missão que lhes foi confiada, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Como nós já falamos, tudo é relativo. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, ou seja, o lavrador, como aquele que governa ou aquele que instrui, um professor, um governador de estado. Todos eles têm a sua missão. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Então, cada um de nós estamos aqui cumprindo com os nossos deveres e devemos fazê-lo com amor, com respeito que temos por aqueles que nos assistem, a quem endereçamos o nosso carinho, os estudos de Allan Kardec, para ajudá-los no progresso espiritual. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Portanto, meus queridos e minhas queridas companheiras e companheiros de ideais espiritistas, todos nós temos uma missão que pode ser útil em algum sentido. Uns ensinam nas escolas, nas universidades, os religiosos ensinam nos seus templos, nas igrejas, enfim, tem um lugar para todos. E nós humildemente ensinamos através das ondas da internet e fazemos isso com o maior carinho, com o maior amor no coração. Vamos em frente, mas antes, pessoal, vamos entender a missão dos espíritos, que os homens se contentem em seres assistidos e protegidos por bons espíritos, mas que não descarreguem sobre eles a responsabilidade que é de autoria
dos bons espíritos para nós encarnados. Mas não vamos querer agora que tudo seja responsabilidade dos espíritos. A pessoa cai, se machuca com mais ou menos gravidade. Ah, foi o espírito. Não, nada disso. Nós temos que, com muita cautela, saber separar o joio do trigo. Saber separar quando recebemos uma sugestão ou não, porque espírito nenhum deseja o nosso mal. Vamos em frente. 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Vejam bem, inúteis, que nada contribuem para o progresso de si mesmos e dos outros. Respondem os espíritos: há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Veja bem, voluntária, porque ninguém é obrigado a cumprir. Deus dá o livre-arbítrio para todos. E cada um que cumpra com suas responsabilidades. Seu castigo, dizem os espíritos, começa frequentemente desde este mundo material, onde vivem, pelo tédio e o desgosto da vida. E muitos acabam cometendo o suicídio, o mais grave dos erros. Pensando em solucionar problemas, acaba aumentando ainda muito mais. Prosseguindo, 574A. Mas, se tinha o direito de escolha, por que preferir uma vida que em nada lhe seria proveitosa? Entre os espíritos há também os preguiçosos. É claro, pessoal, mas o outro lado da vida é igual aqui, não muda nada. Que recuam diante de uma vida de trabalho, se acovardam, porque são preguiçosos, eles não têm estímulo para seguir em frente. Mas Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes dessa inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Olha, é uma tristeza, pessoal, perder uma encarnação pela preguiça, por nada fazer. Isso é muito triste. Então, todos esses pagarão. É aquilo que nós falamos, perder uma encarnação para tipificar é o mesmo que um aluno preguiçoso que não estuda e repete o ano, enquanto os outros progridem e são premiados, são promovidos. Agora aqui é muito mais rigoroso. Olha, as provas serão muito mais difíceis em futura encarnação. Pode ser ainda, dizem os espíritos, que tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Então eles vêm, não é, para cumprir com uma determinada missão, mas se deixam imbuir pelos espíritos mistificadores. E a preguiça, por outro lado, assola a alma dessas pessoas e eles ficam inúteis. Pagarão caro pela inutilidade. E aqui nesse slide, estou desanimado com a vida, mas decidir acreditar que dias melhores virão. E o mais importante é nunca desistir de mim. Olha que bela frase. Vamos com esse exemplo, vamos seguir em frente, mas sem desanimar, porque nós já temos alguma consciência do que é a vida e que dias melhores virão sempre de estar conosco. 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que as missões propriamente ditas. A missão
segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, respondem os espíritos, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. É o professor que ensina com respeito, que quer ver os seus alunos progredirem. São todos aqueles religiosos ou não como nós que pregamos o amor, a responsabilidade, o progresso para todos, porque nós progredimos e vocês que nos assistem, em que pese a nossa humildade, a singeleza dos nossos ensinos, ainda assim resta alguma coisa de bom. 576. Os homens incumbidos de missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Ensinam os espíritos. Às vezes, sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que deve cumprir os seus desígnios. É verdade. Muitas vezes, a maioria, quando envolto no corpo material, a gente esquece. Não tem conhecimento daquele passado, daquilo que aconteceu no plano espiritual. Somente alguns espíritos mais elevados é que têm um certo conhecimento. Mas para nós fica o quê? Fica aquela intuição, aquela coisa subrepetícia que toca a nossa mente, de que a gente vê que temos alguma coisa que desenvolver na vida. Então, isto se desenvolve a pouco e pouco, não é? Segundo as circunstâncias, porque quem nasce num lar feliz, de pais venturosos e religiosos, tem mais facilidade. Agora, aquele espírito que encarna, reencarna, não é? Num lar de pais materializados, mesmo que seja um espírito bom que veio com essa missão, tem mais dificuldade por causa dessas circunstâncias, não é? Porque ele não recebe o apoio dos pais. Portanto, Deus os impulsiona cada um para que possam cumprir seus desígnios. E tudo se desenvolve conforme Deus deseja. Colocamos esse slide aqui tão bondoso, tão bom para nós. É Jesus batendo em nossa porta. E quando Jesus bate, nós temos que abri-la e convidá-lo para que entre, para que possa espargir as suas luzes para todo o nosso ambiente, clarificando a todos nós, mostrando esse mundo admirável que Jesus soube trazer para nós através dos seus ensinamentos, suas parábolas. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, e vamos então aqui ao nosso último slide, que é uma mensagem de confiança que Chico Xavier nos deixou. Confie sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminho. Luta e serve. Aprende e adianta-te.
Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Só podia ser do Chico Xavier, o homem-luz que brilhou para o mundo. Eu agradeço de coração o carinho e o amor que vocês dedicam ao nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. E o nosso pedido de sempre: inscrevam-se em nosso canal, aperte o sininho, deixe o seu gostei. Sabe por quê? Não por mim, que eu não sou ninguém, não sou nada, mas para que a doutrina de Jesus, através de Kardec e dos espíritos superiores, possa ser levada para toda a nossa humanidade, para que todos possam ler, assistir e se sentirem beneficiados por esse amor. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus e nos encontraremos proximamente, se Deus assim quiser.